Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Nem Atacar, Nem Defender, mas Compreender. Hoje começamos com o assunto Erro Protestante, parte 1, Congregação Cristã no Brasil de um ponto de vista psicológico. Preparei para hoje um episódio a respeito da prova espiritual ou um quadro neurótico. Por que eu estou fazendo este capítulo ou este episódio desse capítulo? Por um simples motivo que eu tenho uma dívida a pagar. Dívida com quem? Com o público em geral, que não sabe o que hoje eu sei, e eu sabendo, sinto-me, diante da minha consciência, obrigado a fazer algo a respeito, pelo bem comum. Eu sou Basílio Guião, sou egresso da Congregação Cristã no Brasil, fui durante 7 anos violinista, auxiliar de jovens, auxiliar da música, me casei da instituição, e hoje eu sou católico ortodoxo. E do lado de fora é muito mais fácil você analisar um objeto quando você está distante dele, que você consegue pegar todas as nuances e a sua silhueta em geral e o seu contexto. Então, estando fora da congregação, é muito mais fácil analisar como que é a vida de um fiel lá dentro. Tendo passado tantos anos lá, creio que depois de uma pausa aí de 1 ano e meio, desde que eu abandonei a instituição e me tornei católico, agora é um momento propício para que eu possa digerir tudo que eu vi lá dentro, como testemunho ocular, de um ponto de vista acadêmico. Existem outros canais de crítica que vão falar do ponto de vista de psicossocial empírico, né? Eu vou falar de um ponto de vista mais acadêmico, os fenômenos que acontecem com uma pessoa, de todos os aspectos de como você é ser um fiel da Congregação Cristã no Brasil. Tá? A Congregação Cristã no Brasil, ela é essa instituição que vocês estão vendo aí, sempre fachada cinza, né? Mulheres de um lado, homens do outro, e eles são bastante representativos. Tem aí 1% da população brasileira estimada, ou seja, a cada 100 pessoas, uma pelo menos é da Congregação Cristã no Brasil. Isso é muito, se tratando de uma religião protestante. Então, os pontos positivos que a gente pode falar da congregação rapidamente é que o ministério lá não é assalariado, isso é verdade, apesar de ser usado bastante como marketing, para você fazer proselitismo com outros evangélicos. É uma instituição altamente conservadora, os membros participam ativamente da liturgia de forma espontânea, você tem uma forte suporte para a frequência, a orquestra é de altíssima qualidade e muda a vida de muitos jovens. A comunidade é bastante forte, bastante ativa, bastante hospitaleira. A base jovem lá é extremamente ativa e forte também, comparado com outras igrejas, apesar de eles fazerem mais barulho. Eu percebi que os jovens na congregação são muito mais integrados e são muito mais propensos a falar a mesma língua e a mesma doutrina. Lá tem boas atividades de caridade que eu vi também, recebi essas atividades no momento de necessidade, portanto, só tenho a elogiá-los nisso. E eles são esse foi o ponto que mais me atraiu para aderir à Congregação Cristã do Brasil pelo tempo que eu fiquei lá dentro, que esta é, do Brasil, a religião pentecostal original. Em 1910 não existia ainda a Assembleia de Deus, foi existir um pouco depois com o Daniel Berg, mas o primeiro pentecostal a criar igrejas no Brasil foi o Luiz Francisco. Então, negativos. A ordenação episcopal, ela é uma espécie de sucessão apostólica protestante, né? Somente anciães podem ordenar cooperadores, somente os cooperadores podem ordenar o pessoal do baixo clero, tipo os auxiliares de jovens, etc. E não existe um clamor democrático. Também não existe chance do povo depor, né, ou fazer uma espécie de impeachment. Tudo parte da administração central. Ou melhor dizendo, dos episcopos, né? Os líderes não têm instrução formal. Isso parece que é mais pesaroso para as pessoas que gostam de líderes com estudo bíblico. A administração é altamente centralizadora, no caso o Brás, né? Então não existe uma espécie de congregacionalismo. Lá a congregação, todos respondem para uma congregação central, que é o Brás, que também passa doutrinas, tópicos, ensinamentos, etc. Eles são exclusivistas na salvação, ou pelo menos dizem que não são mais agora, depois de mais de, mais de 100 anos afirmando isso, que só eles iriam ser salvos. Quer dizer, além de todos os católicos e todas as outras 9 mil, ou dizem que tem 30 mil no Brasil, religiões protestantes, somente eles vão ser salvos. E, portanto, só aqueles que acreditam na religião criada em 1910.
Tem um forte sentimento de alienação. Depois que você batiza, você se torna uma outra pessoa. Você tem uma mudança de personalidade muito forte, então é bem fácil você se tornar separado da sua família, amigos de trabalho, amigos e colegas de faculdade e inclusive familiares, né. Então as demais músicas não convêm, eles têm hinos próprios e músicas próprias, então você fica numa espécie de ilha cultural que você fica só, numa espécie de autofagia religiosa, né, que você só consome os produtos dessa religião, então você fica, um pouco mais separado das músicas de fora. Mas se você faz isso, você tem que fazer isso em oculto. Lá tem bastante indício de problema de saúde mental. Da última vez que eu estive lá, nos últimos anos que eu estive lá, eu percebi muito indício de irmãs com depressão, irmãos tristes, abatidos, né, e muito indício disso. Nas outras igrejas não via tanto, mas na congregação tem bastante, e tem muitas pessoas que concordam com esse tipo de visão, e eu aderi a esse pensamento lá dentro. Depois, os últimos dois maiores problemas que eu acredito na congregação. As profecias eh, pregadas na tribuna dizem que é revelado pelo Espírito Santo, né? O ministério afirma que é o Espírito Santo que incorpora neles para falar em nome de Deus as coisas que são lá faladas. Só que tem um problema, as coisas lá não se cumprem. Então, isso entra em choque com as próprias bases do cristianismo, que é que Deus não mente, né? Então, se é feita a profecia não acontece, bom, tem um problema. E o cidadão de segunda classe é quando você sai da Congregação Cristã do Brasil, você torna-se uma espécie de membro rebaixado, né? Você cometeu um pecado, então você só foi vítima de calúnia, você não teve culpa nisso, mas você acabou perdendo a liberdade, você não pode mais participar da liturgia. E em alguns casos mais graves, por exemplo, problemas de pecado, né, de uma pessoa ir dormir com a namoradinha, etc. Então ele torna-se uma pessoa, meio que uma pessoa não grata, né? Ele passa a ser indicado a sentar mais no fundo da igreja, ele não é mais tratado da mesma forma, em geral, né? Tem muitos irmãos que são bastante bondosos, mas em geral não é assim que acontece. Então você passa a perder o seu acesso pleno à comunidade depois que você se torna uma pessoa sem liberdade, que é um cidadão de segunda classe. Esse problema de saúde mental é o que eu vou tratar nesse capítulo, que é o erro protestante com a congregação cristã no Brasil, tá? Vamos começar falando de prova espiritual, que é o princípio desse episódio. A prova espiritual, ela é um fenômeno que eu defino como um estado passageiro de torpor, tensão ou desconforto mental associados à autocrítica, originado pela dissonância entre crenças e percepções, tá? Vou dar exemplos. A pessoa fala o seguinte: tal coisa não aconteceu, Deus não me ama mais. Ela está em um estado de torpor, tensão e desconforto mental. Então ela tem que aliviar isso de alguma forma, geralmente é buscando a palavra, pedindo conselhos. Ou então, vamos lá, outra. Tal coisa não aconteceu, eu devo ter pecado contra Deus. Então ela transfere para si uma culpa por uma expectativa que ela criou, de algo que deveria ter acontecido. Ou estou triste, Deus não está na minha vida. Um estado de desânimo, né? Ou eu cometi tal pecado, agora eu vou para o inferno, né? Medo de perder a comunidade, ou então medo de se tornar um cidadão de segunda classe. A palavra não fala mais comigo, deve ser uma prova, ou seja, atribuindo a Deus a ausência de profecias que falam diretamente com essa pessoa, né? Então, se algum irmão souber tal coisa, eu serei envergonhado, medo de perder a comunidade. Não sou mais digno de entrar pelas portas da igreja. Autocrítica, problema de autoestima. Tanto sofrimento na minha vida, acho que Deus está me testando, associando problemas de ordem material, física, familiar, de enfermidade, a uma livre escolha de Deus para a vida dessa pessoa. De certa forma mas também não é com tanto dolo como pode ser, não seja tanto dolo como ela imagina, como Deus está me testando de propósito. Pode ser apenas a consequência dos seus atos. Então, os sintomas de uma pessoa que está, entre aspas, espiritualmente provada ou passando por uma provação, ou está num momento de prova na vida dela, é o seguinte: ela exibe fobias, ansiedade, sensação de vazio e não pertencimento, paranoia, isolamento social, apatia, insônia, pessimismo, angústia e melancolia. Certo? Certo. Esses são sintomas de quê? De uma neurose, tá? Isso é um quadro clínico bastante conhecido, foi proposto pelo Freud. Não que eu goste muito do Freud, mas é bem conveniente nesse sentido.
Então, a neurose, a definição dela é o seguinte: é um problema de saúde mental transitório e não psicótico, ou seja, a pessoa não perde contato com a realidade, ela apenas tem problemas de confusão mental, mas não de dissociar da realidade, com sintomas comportamentais não funcionais, causado por um estado de confusão mental persistente e não resolvido. Por não funcionais, são atitudes que a pessoa faz que não tem nenhum propósito produtivo, né? Por exemplo, você está em um estado de ansiedade, de paranoia, ou então se isolando da sociedade, você não está fazendo isso por ser proveitoso, é simplesmente um sintoma de um problema não resolvido, que é esse estado de confusão mental. Agora, quando uma pessoa tem prova espiritual, geralmente ela vai ser enquadrada no CID do F40 ou F48, que é transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, toque, fobia social, etc. Então, a pessoa que está espiritualmente provada, se ela for ao psicólogo, ao psiquiatra, provavelmente ela vai ser encaixada em uma espécie de doença ou transtorno mental. Isso é bastante importante notar, porque a prova espiritual ela é atribuída a fatores espirituais, evidentemente só pelo nome desse fenômeno na congregação cristã no Brasil. Eu não acho que seja verdade. Eu acho que isso pode atribuir-se sim a problemas de ordem psicológica e psiquiátrica. Então, eu incentivo pessoas que estejam com prova espiritual que procurem especialistas da área da saúde mental para que a sua qualidade de vida não seja afetada. Se você tem filhos, família, eles estão dependendo de você, você não pode associar isso a Deus, né? E é sempre bom ter uma opinião de fora da religião para isso. Algumas causas de prova espiritual, que a pessoa entra em prova espiritual, é pelo seguinte: primeiro, quebra de expectativa e desapontamento severo, impotência ante a adversidade, traumas, dificuldades financeiras, problema de saúde na família, culpa e remorso, especialmente em questão de pecado, incongruência entre atitude e intenção, por exemplo, pecado sexual oculto, a pessoa entra em um estado de choque porque ela quer cometer aquele pecado, mas ela pensa que ela não deveria, certo? Então, solidão, carência afetiva, má interpretação de deveres e direitos, por exemplo, quando a pessoa jejua para conseguir causas materiais e a causa não vem, então ele fez o jejum que é em vão, então ele entra no estado de confusão mental depois disso. Depois, medo, por exemplo, de perder a comunidade ou medo de ir para o inferno, quando a pessoa está num processo de autocrítica, ou então se julgando por causa de um pecado que ela atribui a si. Depois, a expectativa de realização material como direito inato. Por exemplo, a expectativa de prosperidade. Se você, como diz aquele ancião, né, que falou no culto online, se você não tem casa, carro, filho com faculdade, então Deus não está na sua vida. Isso gera uma imensa quebra de expectativa com pessoas que não têm essas realidades materiais. Então elas passam a ter um problema de autoimagem, um problema de autocrítica, um problema de autoestima, certo? Então gera-se uma confusão mental logo aí. E por último, é o que eu digo que é a dissonância cognitiva. Em algum nível, todas essas causas, elas têm a ver com a dissonância cognitiva, que é um fenômeno psicológico proposto por Leon Festinger. A teoria das dissonância cognitiva é o seguinte, tá? A atitude que uma pessoa toma é uma organização duradoura entre componentes afetivos, cognitivos e comportamentais. Ou seja, uma atitude é formada de acordo com o que você sente sobre alguma coisa, a favor ou contra, o que você pensa sobre essa coisa e a maneira como você se comporta diante dessa coisa. Quando tudo isso está alinhado, tem uma atitude. Você está sentindo uma coisa a respeito de uma coisa, a respeito de um assunto, você está pensando algo a respeito desse assunto, você tem uma intenção, e você tem um comportamento a respeito desse assunto. Quando essas coisas estão alinhadas, você toma uma atitude, que é perfeitamente natural e consonante. Caso não, você tem uma dissonância cognitiva. Quando tudo está alinhado, você tem uma consonância. Quando tem algum dos pontos está desalinhado, você tem uma dissonância. Quando você sente uma coisa, você acredita uma coisa, mas você faz algo que gera o efeito oposto, você tem uma dissonância cognitiva. Vamos dar um exemplo? Um exemplo de dissonância cognitiva na CCB é o seguinte: a fornicação é um pecado de morte, dizem eles, né? E tem essa crença na instituição. A pessoa que adere a isso sente em relação à fornicação que ele é um pecado de morte, não deveria fazer. Ele acredita que seria bom ele intencionasse para que ele não pecasse de morte. Contudo, na complexidade da vida dele, ele decidiu dormir com a namorada dele em algum momento. E gerou ali uma dissonância cognitiva em relação à ação que ele tomou. Ou seja, a maneira que ele se comportou ali gerou uma dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva, enquanto você se mantém em dissonância, você tem que procurar aliviar-se. Caso você não resolva isso, você continue achando que fornicação é um pecado de morte e que você
deveria realmente não pecar de morte, mas você continua dormindo com a sua namorada, que é uma fornicação, você está em um estado não resolvido, né, de um complexo mental não resolvido. E isso gera, com o tempo, uma psicopatologia, tá? Isso tem que ser tratado rápido. Então a nossa mente ela faz adaptações. A primeira adaptação e a mais fácil de todas é você mudar de ação. Ou seja, você dormiu com a sua namorada, mas para alinhar as suas ações às suas crenças, você gera uma mudança de ação e você ali gera o parei de fornicar, né. Então você corrige a sua ação para você se manter perfeitamente coerente, tá. A nossa mente faz isso o tempo todo em diversas situações da nossa vida, e esse pecado de morte aí é uma das situações apenas, tá, um exemplo. Agora também tem a situação número 2 em que para acomodar as suas crenças, a sua ação, você altera o seu sentimento e altera a sua crença. Isso foi o meu caso no sentido da religião, né, eu acreditava em muitas coisas em relação ao protestantismo, contudo, eu decidi mudar de crença, porque eu vi que as crenças realmente não faziam sentido frente às informações novas que eu tinha. Por exemplo, que a Bíblia é fruto da igreja e não o contrário. Então, isso me incentivou a deixar de ser protestante em geral, não só da Congregação Cristã do Brasil, e não só porque por algum motivo de conforto para poder fazer as coisas que eu quero, ou músicas que eu quero ouvir, ou então pessoas, ou então lugares que eu quero ir. Não, porque realmente eu acredito que as religiões protestantes, elas não se chocam de frente com o grande fator que fundamenta o cristianismo, que é a tradição, tá. Então, mudando isso, você tem que um pensamento que a fornicação é perdoável, se eu pecar eu posso confessar, e o dormir com a minha namorada torna-se aceitável, porque a crença e o sentimento, ele se alinhou agora à ação. Então você tem uma diminuição da consonância, da dissonância. E agora todos, esses 3 fatores são consonantes através da mudança de crença e não mais da mudança de ação, como eu propus no exemplo anterior. A estrutura da dissonância cognitiva é a seguinte: quando você tem um choque entre ação e crença, você gera essa inconsistência e aumento da dissonância cognitiva. Você tem 3 opções para você resolver isso e aliviar essa dissonância. Você muda a crença, você muda a ação ou você muda a percepção de ação. Eu vou discutir a mudança de percepção no próximo episódio. Mas, em geral, o que causa dissonância cognitiva? Comportamento de aceitação forçada, por exemplo, você faz alguma coisa porque a comunidade quer que você faça e você não quer perder a comunidade. Então, isso gera-se uma dissonância cognitiva. Segundo, tomada de decisão espontânea, é o caso da fornicação que eu falei, hábitos e desejos. E terceiro, esforço, quando você despendia muito tempo e recurso em uma certa ação e ela passa a não fazer mais sentido, gera-se uma dissonância cognitiva. Tá? E mudar o seu caminho, considerando todo um histórico de tempo e esforço que você empenhou, é muito mais difícil você mudar as suas atitudes ou crenças. Então, as fontes de dissonância cognitiva mais populares na CCB, vou dar alguns exemplos rápidos, tá? Por exemplo, o uso de televisão após a pandemia é diretamente contra os tópicos de 1974, alguma coisa assim. Depois, as regras indumentárias do homens versus mulheres. Por que as mulheres podem mostrar as pernas e os homens não, por exemplo, entre muitos outros fatores aí da regra indumentária. Terceiro, os testemunhos fantásticos que anciães aí contam de pessoas que morrem e ressuscitam, né? Só que não tem provas, não tem laudos. Apesar de dizerem que tudo aconteceu em um ambiente médico com testemunho de médicos, ninguém se preocupou em trazer provas e laudos. Portanto, é muito difícil acreditar em coisa que nunca tem nenhuma prova. Depois, a doutrina exclusivista. Como é que uma religião criada em 1910 e depois de Cristo vai ser a graça única? Esse é um grande problema. Alienação, isolamento e mudança de personalidade. A pessoa se isola depois que ela se batiza e tem a personalidade totalmente mudada e ela força que as pessoas em volta se adaptem à sua nova personalidade depois de batizado. Isso gera, evidentemente, alienação. Ela passa a ter uma mudança aí de, 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 de frequência aí da sua família para a igreja, ou então de festa com os amigos para uma construção, por exemplo. A proibição de álcool e tabaco versus comida de conforto. Por exemplo, dizem que o álcool e o tabaco, eh, são eles são males que a gente causa ao templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Porém, essas mesmas pessoas que afirmam isso, bebem Coca-Cola, mascam chiclete, comem sorvete, comem chocolate. A pergunta é: esses são alimentos ou são apenas comidas de conforto? Isso não faz mal? Portanto,
o álcool e o tabaco eles são consumidos pelo mesmo motivo, porque é agradável. Então, não é para alimentação. Assim como sorvete não é para alimentação, assim como chiclete não é para alimentação, bala não é para alimentação. E faz mal para o nosso corpo, os dentes, etc. Por último, desacordos administrativos. Por exemplo, perdas de liberdade, perda de ministério e nepotismo. São decisões que os episcopos, os anciães e os cooperadores tomam que gera, às vezes, problemas com a comunidade em torno. Eles não concordam. Por exemplo, quando um ancião aponta, diante de tantas pessoas capacitadas para o ministério, ele aponta seu próprio filho, porque ele é do seu círculo de confiança, não porque ele é capacitado. Então, isso gera aí um forte, uma forte dissonância cognitiva no povo que está vendo isso, e às vezes isso cresce para manifestações como aconteceu, creio que em Minas Gerais. A crítica tem exemplos aí bastante abundantes nesse sentido. No próximo episódio, a gente vai tratar de um estudo de caso de dissonância cognitiva quando a profecia feita para mim não se cumpriu. Como que a pessoa para, pensa e como ela age depois disso e as opções que ela tem diante da dissonância para aliviar a sua dissonância cognitiva. Muito obrigado por terem assistido esse episódio e até a próxima.